E o Flamengo pretende trazer novos reforços para a temporada 2025, pensando no Mundial de Clubes, hein? O Flamengo já contratou José Boto, está praticamente apalavrado, deve chegar aí já no começo desse ano e deve fazer uma mudança no Flamengo. Davi Luiz deve sair, Gabigol de saída. E tem uma notícia muito importante que aconteceu na tarde desta sexta-feira. Eric Pulgar está de saída do Flamengo. Eu vou falar mais sobre essa notícia. Nós vamos analisar a imprensa esportiva, analisando as contratações que o Flamengo fez referente à janela de 2024, quem deu certo, quem não deu, quem vai sair, quem vai ficar. E depois vamos falar sobre essa negociação que deve estar chegando ao fim, a saída do Eric Pulgar do Flamengo. Será que isso vai acontecer? Já chega deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, o link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Eu esperava mais do que ele jogou. Né? Eu também. Mas ele está ainda naquela... Ele é um menino, ele é jovem. Na fase de adaptação, e eu vou dar esse crédito para ele. Ele jogou, então vou ficar dentro do esperado. Mas como é que é isso? Você esperava mais do que ele jogou? Porque ele joga mais do que ele jogou no Flamengo. Ele joga mais. É igual o Borja. O Borja joga mais. Estranho. Muito obrigado. Isso me ajuda muito. Esquisito. Isso me ajuda muito. Então, eu vou ficar dentro do esperado. Não, eu concordo com o seu argumento de que ele joga mais do que ele jogou com a camisa do Flamengo. Ele ficou devendo. Ele é jovem, mas pra mim, então, ele ficou devendo. Mas se Pra ele mim, joga jogou mais... dentro do esperado. Pra ser a primeira época e ser uns 6 primeiros meses. Primeira época. Tá vendo? Nem nos 6 primeiros Onde que ele meses. foi buscar Eu não sei. agora? Tá esquisito esse negócio. Tá Eu vou esquisito. ficar ali, muito obrigado, dentro do esperado. Eu e Mauro, a gente tá junto, é isso, presidente? lógico, Calma. se ele joga tudo isso que o Pascoal estava esperando e ele Joga. não jogou, então ele deveu. Também acho. Não é esse o raciocínio ou não? Essa é a lógica. Ah, mas tudo bem, adaptação, etc. A gente votou em vários ali que não teve papo de adaptação, não. Brett White chegou, nós vamos votar nos outros. Ele é um menino, né? Menino, tem 21, mas 22 enfim. anos. Não, ficou devendo. Mas ainda assim, Então, eu acho que ficou ele tem devendo. mais bola pra Vai mostrar pra mais. oferecer. Não quer dizer que seja ruim, pelo contrário, E vai ele mostrar sabe, mais. ele deu entrevistas dizendo que expectativa é de não que estava ele conseguindo corresponder o que ele Sim, gostaria. o Então, torcedor acho que espera ele mais sabe dele, a gente que ele também. pode Só não entregar colocar de mais. primeiro volante é um grande papel. Não jogou de primeiro volante. Contra o Corinthians ele botou de primeiro volante, mas se tá você não de botar de segundo primeiro homem do volante, meio campo. já é uma ajuda, porque ele é ponta de lança. Olha onde chegamos aqui. Quem era o técnico dessa partida? Tite. Pois é, olha o que eu falei agora. Não era primeiro volante. Pois Não era é. assim, Pascoal. Tem um pouco de paciência. Vote Não, aí, não tem. Jean. Você É, da se primeiro jogo decepcionou entrou com no ele ou volante. você Eu gostou do vou que te falar viu? o seguinte, eu acompanhei ele mais na Juventus, quando ele estava emprestado do Southampton, acompanhei mais na Juventus do que no Southampton e não esperava tudo isso também. Não estou dizendo que ele não possa vir a ser um grande jogador. Então, quando o Flamengo contrata, eu em momento algum achei que ele fosse se tornar o destaque, porque tinha um pouco isso na Juventus também. Nos momentos que ele entra na Juventus, na partida, tinha essa expectativa de que... E ele não conseguiu. E não acho que jogar no Flamengo seja muito mais fácil do que jogar na Juventus em relação Pressão, à camisa, pressão, torcida, à não é? expectativa e tudo mais, entendeu? Por mais que seja um campeonato diferente, eu acho que a pressão, a camisa tal, então não... Eu não esperava e para mim ficou dentro do esperado. Então vamos deixar Eu pra mim. achei que nem Ou ia dar tanto debate. Você deixou empatou. claro que você não contrataria ele, gastando a maior contratação da história, então- pelo que você via como jogador, né? Eu acho, entendi. viu, Mauro, Ele assim... tem um enorme Ele é muito potencial. jovem. Então, eu não esperava nada para esta temporada. Não quer dizer que ele não possa vir a ser um baita jogador no Flamengo, mas para essa temporada ele ficou dentro do esperado, porque eu achei que ele ia ser um coadjuvante mesmo, como foi, bem coadjuvante. Ficou pra Mini de novo, é isso? Ficou pra Vamos Mini pra de Mini. novo. A Mini vai ter que Caraca. dizer se ele ficou dentro do esperado ou se ele ficou devendo, Mini. Ficou devendo. É A bom que Mini, já fica a Mini, ela... É isso. Ela não A tá Mini querendo. tem os preferidos dela. A Mini tem as camisas que ela gosta mais. Bom, Alexandro aqui. Alexandro. Pra onde vai, Alexandro? Alexandro, para mim, fica dentro do esperado. Eu até espero mais dele para a próxima temporada, mas aí, de novo, olhando um pouco também para um cara que já não era mais titular na Juventus, dentro do que ele estava fazendo ali, eu acho que ele foi importante, teve ali seus momentos, mas não foi nada, né? Não se destacou e acho que era mais ou menos isso que eu esperava para agora. Para a próxima temporada, eu acho que dá para esperar mais, mas por enquanto dentro do esperado. Para a próxima temporada, dá para esperar uma pré-temporada com um treinador que conhece parte do elenco a fundo, que Ele vai desenha o acabar jogo assim, de outra maneira. Eu acho que ficou dentro do esperado com também. a volta do Vinha,
o Alexandre vai acabar jogando de zagueiro. Vai brigar porque com o Vinha jogando. Jogando zagueiro com 2 zagueiros? Não, sim. Ele vai ficar à disposição. Eu acho que ele pode servir será muito útil para o Flamengo em algumas situações, jogando por dentro e tal. Ficando mais e liberando um Para mim, essa temporada ele ficou devendo. Ficou devendo? Ficou devendo. Sabe como é que é a expectativa do cara que joga na seleção brasileira, que tem uma passagem enorme pelo futebol europeu? Eu alimentei uma esperança muito grande nele, porque o Tite gostava do estilo dele de jogo dele. Um estilo que segura mais, marca mais do que apoiar. Lembrando que ele é um pedido do Tite, né? E lembrando que ele chegou no meio da temporada, né? Chegou no meio da temporada. E é por isso que, assim, olhando para a primeira parte da temporada na Juventus, quer dizer, para a primeira parte do ano na Juventus, e considerando que ele chegou no meio, por isso, eu entendo o Pascoal, mas assim, é que a minha expectativa especificamente não era um absurdo. Eu acho que a minha também não. Para mim fica dentro do esperado, presidente, você. Dentro do esperado. Jogou o que estava jogando lá também e tal. Presidente, então agora você vai escolher se você quer falar. Aqui para mim, jogou dentro do esperado, não jogou tudo isso, chegou e tal. Acho que vai jogar mais ainda pelo Flamengo. Fez lá 2 gols, se eu não me engano, né? Um na Copa do Brasil lá e outro pelo Brasileirão, enfim. Um pouco pela direita, um pouco pela esquerda, pode ser útil. Não é nem titular absoluto, não sei se será no ano que vem, depende de quem o Flamengo vai ter. Então, veio para o elenco. Se voltar todo mundo e vai para o banco, disputando com o Michael, etc. Então, assim, não me encheu muito os olhos, mas não me decepcionou. Então, para mim, eu vou ficar com ele dentro do esperado. Eu vou acompanhar. Eu acho que assim, é que a expectativa em relação a ele não era tão grande. Sim. Porque para mim tá no limite ali, entre dentro do esperado e ficou devendo. Não acho que tenha sido de fato uma... É que ele entra ali quando desmorona tudo, né? Quando não tem Pedro, quando não tem Cebolinha, quando o Michael chega e machuca, é quando ele ganha espaço. Então para mim por isso que é o esperado, sabe? Tá dentro de uma linha do esperado. Tudo bem, vamos no esperado. Vamos no esperado? Vamos no esperado. Então vou botar o Plata aqui. Eu acho que como é o último jogo. E agora falando sobre o Eric Pulgar, que pode estar de saída do Flamengo. Isso porque o Flamengo enviou proposta de contrato para o jogador e o representante do jogador não respondeu o Flamengo. E pela informação que temos do jornalista Vene Casagrande, a informação é de que o jogador não está satisfeito ali dentro do Flamengo. E aí? Vai sair do Flamengo? Vamos analisar essa notícia agora. Começar com o Davi Luiz. Davi Luiz que tem permanência incerta, pouco provável que ele renove com o Flamengo. E eu digo pouco provável porque Davi Luiz, para quem não sabe, foi descoberto pelo José Boto, diretor que está chegando ao Flamengo, e a gente vai contar isso já já, mas o Davi Luiz ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro, por isso que eu falo como incerto, porque ainda não teve uma confirmação oficial da saída dele, mas ele foi visto com a camisa do Fortaleza, ele está passando férias lá em Fortaleza. Ele foi visto com a camisa do Fortaleza, participando ali de uma pelada, um racha, enfim, um baba, não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês, mas uma partida de futebol com pessoas, amigos, com dirigentes do Fortaleza, e aí cresceu esse boato de que o Davi Luiz estaria indo para o Fortaleza. Eu vou trazer aquilo que eu acabei de apurar aqui, tá? Os empresários do Davi Luiz não estão sabendo de nada sobre uma possível ida dele para o Fortaleza, e entrei em contato também com Marcelo Paes, que é dirigente, CEO lá do Fortaleza, da SAF Fortaleza, e ele me explicou o seguinte, eu vou até trazer aqui para vocês na íntegra. Mandei uma notícia de Twitter para ele, perguntei, procede sobre uma possível ida do Davi Luiz para o Fortaleza? Aí ele falou, não, amigo, estive com ele ontem porque somos amigos, jogamos uma pelada ontem, ele passa férias aqui, criamos uma amizade. E tava lá o Léo Porto, por exemplo, que já fez parte da comissão técnica do Dorival Júnior, que trabalha atualmente no Fortaleza, várias outras pessoas também estavam lá, conhecidas do futebol, então não tem nada a ver, pelo menos até o momento, tá, gente? Porque chega amanhã, vai que o Fortaleza faz uma proposta, ele aceita, e eu fico aqui quebrando a cara no canal Vene Casagrande. Mas, nesse momento, segundo Marcelo Paes e segundo os empresários do atleta, não tem nenhuma negociação em andamento para uma possível ida de Davi Luiz para o Fortaleza. Eu queria saber também a opinião de vocês. Vocês acham que o Davi Luiz deveria ficar para 2025? Podem comentar à vontade, dando a opinião de vocês. Quem tem boas chances de sair nessa janela de transferência é Eric Pulgar. Já adianto para vocês, ele não quer ficar no Flamengo, tá? Não quer ficar no Flamengo,
Não, achei que fosse uma notícia aqui sobre o Davi Luiz, mas não, desculpa, gente. O Pulgar, ele não quer ficar no Flamengo, não está muito feliz, não está muito contente no futebol brasileiro. Ele tem contrato até dezembro de 2025, mas isso quem me falou foi uma pessoa que comanda a carreira dele. Ele, entre aspas, recusou propostas do Flamengo para renovar o contrato dele durante o último ano, mas essas propostas foram feitas ali, digamos, até a metade do ano, e depois o tempo foi passando, teoricamente a diretoria engavetou essa negociação e agora ele não quer renovar, ele não pensa em renovar o contrato dele, pelo contrário, ele não está muito feliz no futebol brasileiro, motivos pessoais, e ele pode sair sim do Flamengo nessa janela de transferência. A situação contratual dele hoje ele tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025, isso quer dizer que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro de 2025. Ou seja, ou o Flamengo negocia esse jogador nessa janela de transferência, ou tem boa chance de perder esse jogador de graça. Resta saber também o valor da proposta que chegar. Na boa, eu também não acho nenhum absurdo o Flamengo ficar com ele até dezembro de 2025 e depois ele vai embora de graça. Para mim, o Pulgar já entregou aquilo que se esperava até o momento e pode entregar muito mais até 2025. Não acho que é para o Flamengo ficar desesperado, meu Deus, vai perder Eric Pulgar. Não acho, de verdade. Eu acho que tem que ser inteligente nesse momento, analisar as ofertas que chegarão, porque vão chegar propostas, isso com certeza. O jogador já pediu para os empresários trazerem propostas do exterior e aí o Flamengo analisar. Quando eu digo Flamengo, é a futura gestão. Até porque a futura gestão ainda não assumiu, mas recebeu de maneira informal essa informação que o Pulgar não está muito animado para renovar o seu contrato com o Flamengo. Então, agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos e nós, obviamente, estaremos em cima para poder trazer todas as informações aqui para vocês. Vamos falar agora de José Botto, novo dirigente do Flamengo. Ainda não foi anunciado de maneira oficial, até porque, por dois motivos, o BAP ainda não tomou a posse. E o segundo motivo, ele ainda está finalizando o trabalho dele na equipe croata que ele está trabalhando. O último dia dele será no dia 21, se não me engano. E depois do Natal ele vem ao Brasil, mas ele já vem trabalhando ali junto com o Felipe Luiz, conversando com o BAP. Estava, inclusive, tentando a contratação de JP Sampaio para ser seu coordenador no time profissional. E o José Botto, para quem não sabe, ele achou, entre aspas, vários bons jogadores que se destacam pelo mundo atualmente. Vamos lá, o goleiro Ederson, o volante Ramires, o zagueiro Davi Luiz, que hoje está em reta final de contrato com o Flamengo, Di Maria, o craque argentino, Matic, o volante sérvio, Wilson, o meia belga, Lindelof, o zagueiro sueco, Luka Jovic, um atacante sérvio, Oblak, o goleiro esloveno, Markovic, o ponta sérvio, e Dodô, o lateral direito, que recentemente foi convocado para a seleção brasileira, inclusive. Para finalizar a extensa lista aí, que quem fez esse levantamento foi o GE, só para trazer aqui essa informação que é importante para ser justo, trabalho dos colegas do GE. O atacante Fernando estava no Palmeiras quando foi comprado em 2018 pelo Shakhtar. Cara, assim, de verdade o cara sabe fazer um bom trabalho de achar bons jogadores e declarações importantes que ele já deu aí algumas vezes. Uma delas, abre aspas, primeiro, acredito em departamentos pequenos porque a informação circula mais rápido. É uma questão de gerenciamento de tempo, desde o momento em que você vê o jogador até o que decide. Quanto mais tempo o jogador que te interessa joga e se destaca, mais você vai pagar. Os clubes têm que pensar em um departamento de scout, não é para gastar dinheiro, é para economizar. Muitas vezes é tão importante quanto quem você traz e quem você impede o seu clube de trazer. Gastar dinheiro com olheiros é economizar dinheiro no final. Também somos contraponto para as ideias de treinadores que querem trazer seus jogadores. Ou protegemos o clube da influência de empresários. Temos que evitar contratar por contratar. Isso aqui é perfeito. E a informação que eu publiquei mais cedo, José Botto, que será diretor do Flamengo na gestão de BAP, conversou muito com o Jorge Jesus para pegar referências do Flamengo. O dirigente português também vem conversando com o Felipe Luiz com frequência para alinhar os trabalhos. José Botto tem como prioridade nesse início melhorar os departamentos de scouting e análise e quer a categoria de base trabalhando em conjunto com o time profissional.
é exatamente o que ele falou ali naquela declaração que eu disse. Ele entende que o departamento de scout, o departamento de análise, muita gente trabalhando, ele quer dar uma economizada nisso, mas outro ponto que eu gostei demais do José Boto falando, ele tem que ser contraponto daquilo que o treinador pede. Eu vou dar um exemplo, tá? Já dei esse exemplo aqui outras vezes, então me sinto à vontade. O Paulo Souza pediu o zagueiro Pablo. Cadê o contraponto? Não teve. O Flamengo gastou muito dinheiro para trazer esse jogador e continua gastando com um alto salário. Um jogador que pouco atua. O Sampaoli encheu o saco da diretoria para trazer o volante Alan. Cadê o contraponto? Até o momento não teve retorno. Então o José Boto, ele tem características assim, muito boas para um dirigente. Vocês não têm noção do tamanho do dirigente que o Flamengo está trazendo para trabalhar aqui no Clube Carioca. Vocês não têm noção. Vênia, isso quer dizer que vai dar muito certo, vai conquistar muitos títulos? Obviamente não. Mas a partir do momento que você tem profissionais desse nível trabalhando no seu clube, a chance de dar certo é muito maior do que você ter profissionais, mentira, profissionais não, pessoas amadoras trabalhando no dia a dia. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão movimentando o mercado da bola no final desse ano, hein? Davi Luiz pode estar de saída do... Já está, né? Na verdade, de saída do Flamengo, contrato finalizando. Agora pode acontecer uma reviravolta caso Zé Boto queira intervir nessa situação, né? Nós vimos aí o Vene falando sobre o José Boto, que ele é um excelente diretor de futebol, pelo que nós vimos, né? Ele falando sobre essa informação que saiu no site do GE. Parece que ele gosta muito assim de descobrir jogadores. E eu acho que com o Felipe Luiz ele vai montar um super time para essa temporada 2025. Como eu falei para vocês, o que eu falo de super time, o Flamengo já tem um timaço. Só que estava em mãos erradas. Nós vimos aí com o técnico Tite em 2024 que o negócio ficou feio. Mas vamos virar a página, agora é pensar no projeto 2025. Nas mãos do Felipe Luiz, parece que o negócio vai começar a engrenar. Já está engrenando, mas parece que vai começar a decolar. E com o José Boto dando aquela ajuda nas contratações pontuais que o Flamengo precisa fazer. Por exemplo, olha só para vocês terem uma ideia, pessoal. Dá só uma olhada. Nesse momento, o Gabigol está de saída do Flamengo. Pedro está machucado. Quem vai ser o atacante do Mengão? Aí você me fala assim, mas o Pedro, ele tá se recuperando, ele vai voltar. A previsão é voltar até o Mundial de Clubes. Só que, como o Flamengo vai para o Mundial de Clubes, confiando somente na recuperação do Pedro. Pedro, ele sofreu uma lesão muito grave. E essa recuperação, ele pode chegar a se recuperar até o Mundial, mas talvez não estará 100%. Ele tem que pegar ritmo de jogo, ele vai estar muito tempo sem jogar. Ele tem que recuperar a forma física, recuperar ali Então, a gente não sabe o que pode acontecer pro ano que vem. E esperar ver se isso vai acontecer, o Flamengo pode perder muito tempo e acabar se prejudicando na sua temporada. Por isso, vamos ver o que o José Boto ele vai preparar para esse próximo ano de 2025, né? Eu acho que o Flamengo precisa se reforçar e escolher bem o que vai fazer, principalmente pensando no ataque. Vamos falar agora, por exemplo, da zaga. Saindo Davi Luiz, o Fabrício Bruno está prestes a receber uma proposta, olha só, o Rennes da França, que atualmente está sendo dirigido pelo técnico Jorge Sampaoli, pode fazer uma proposta a qualquer momento para tirar o jogador do Flamengo. Tá, vamos dizer que não aconteça nada, ele continue no Mengão. Saindo Davi Luiz, quem o Flamengo vai contratar? O Flamengo precisa repor uma peça. Eric Pulgar, deixando o Flamengo, como nós vimos, aparentemente está insatisfeito com o Mengão. E aí? O Flamengo vai contratar? Nós vimos aí a contratação que aconteceu nesse meio do ano, que aconteceu com o Alan, que o Sampaoli ficou pedindo tanto, o Alan chegou e até o momento não apresentou um bom futebol, esperado, que a gente estava esperando que acontecesse no Flamengo. Não aconteceu. E aí? Na sua opinião, quais são os pontos onde o Flamengo precisa fazer contratações pontuais e acertar na contratação, né? Porque eu acho que o Flamengo não vai ter tempo de errar nesse ano de 2025, senão a temporada estará totalmente condenada. Vai ter o início da temporada, Campeonato Carioca, tem a Supercopa do Brasil, que o Flamengo vai ser um clássico, Flamengo contra o Botafogo.
Aí logo em seguida já começa a Libertadores, aí tem Copa do Brasil, Brasileirão, aí tem Mundial de Clubes, que esse Mundial vai parar o futebol, vai ficar só o Mundial de Clubes no meio do ano, que é um mês de Mundial de Clubes. E aí? Então o Flamengo precisa começar a movimentar o mercado para fazer contratações pontuais e acertar nas contratações. A gente espera que com José Botto venha dar tudo certo no Flamengo. E aí, nação? Comenta aí embaixo. Deixe a sua opinião, que a sua opinião é muito importante. Deixe o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.